Oi, eu me chamo Marcele Carine e eu sou autora do livro O Humor Entre Nós. Não, esse aqui é apenas por você, mas eu sou autora do livro O Humor Entre Nós. E hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu me tornei escritora. E eu já vou falando, não estava nos meus planos ser escritora. Na verdade, o meu plano era sair do ensino médio e virar médica. E eu escolhi o quê? Escritura. Está lindo também, porque eu amo o que eu faço. Apesar que não dá dinheiro, né? Ainda, mas Deus há de abençoar e nós... Amém, eu já recebo, tá? Então hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu me tornei escritora. Eu já estou me perdendo aqui, mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir explicar. E eu vou conseguir gravar esse vídeo do começo ao final e eu vou postar ele, amém. Então, o meu primeiro livro que eu escrevi foi O Humor Entre Nós. Eu vendi o último exemplar que eu tinha aqui em casa, então eu não tenho nenhum pra mostrar, mas eu vou deixar a fotinha aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha nele. E foi um processo bem delicado, tá? Porque foi o meu primeiro livro que eu comecei e terminei, né? Porque eu tenho um monte de livro que eu comecei e não terminei. Mas eu comecei ele e terminei ele. Quando eu comecei a escrever o livro O Humor Entre Nós, que é o meu primeiro livro, eu lembro que eu tava passando um processo muito difícil na minha vida e eu estava sentindo que eu estava me distanciando do Senhor. E foi um momento que parece que toda a minha vida parou, tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava caminhando pra fazer, parou. E eu senti o Senhor me trazendo pra perto dele e me colocando dentro de um quarto com um computador e vários pensamentos confusos, e foi aí que eu tive algo novo do Senhor, que eu senti Ele mais perto de mim, que eu senti a presença dele, eu senti Ele conversando, e isso é incrível, tá? Toda vez que eu falo pra alguém sobre ser escritora, como é que eu escrevo meus livros, eu sempre vou repetir a mesma coisa. Eu sinto como se o Senhor sentasse ao meu lado e contasse uma história pra mim, e eu acho isso incrível, porque às vezes a gente tá esperando coisas tão grandes do Senhor, tipo, sei lá, que caia uma pedra na minha cabeça. Fala assim, não, é pra você fazer isso, tá bom, meu filho? Mas às vezes é no momento em que tá tudo silencioso que o Senhor fala com a gente. Então é isso que eu acho incrível, porque o Senhor fala também nas simples coisas, no simples. E eu acho incrível, não tava no meu plano ser escritora, até porque eu não gostava de ler quando eu era mais nova. Depois que eu comecei a ter gosto de ler, porque eu forcei aqui esse gosto, eu não estava nos meus planos. E também porque eu fui a última quase praticamente da minha sala de aula que aprendeu a ler. Eu aprendi a ler, minha mãe ensinou pra mim também. Mas eu aprendi, e hoje eu tenho um sonho de me tornar uma grande escritora, não pra que o meu nome seja conhecido, ou porque, nossa, ela escreve histórias maravilhosas, mas para que a palavra do Senhor seja pregada, para que as pessoas possam sentir aquilo que o Senhor fez eu sentir, mas não só pra gente viver naquela coisa, eu senti aquilo, não, porque realmente é verdadeira a presença do Senhor, e é tão real como Ele nos transforma, como Ele nos liberta. Então é isso que eu quero passar nos meus livros. Eu quero passar para as pessoas que estão em momentos de depressão, ansiedade, que estão com problema de imagem, até porque... O meu segundo livro, o livro Apenas por Você, ele fala sobre distorção de imagem, que é sobre uma garota que sofreu bullying desde a infância dela. E o livro fala muito sobre como as palavras têm poder de moldar, de nos transformar e fazer com que possa prejudicar o nosso futuro. E é exatamente isso que traz esse livro. Ele também não... Eu sempre falo, meus livros são romances clichês. Por que são romances clichês? Porque as pessoas hoje em dia acham que amar uma pessoa como Cristo amou a igreja é algo clichê, mas é o dever de uma pessoa. Praticamente não tem nada de clichê, mas a gente fala que é clichê, porque é coisinha, romance, água com açúcar. Né? Eu já me perdi aqui na história, tá? Que eu tô falando com vocês. Mas mesmo que essa é o que, às vezes, né, às vezes ser escritor não é fácil, tá? Porque você dedica a sua vida praticamente a noite inteira, vários dias, um ano, meses, sei lá, o tempo que cada um leva para escrever um livro, e isso não é facilmente reconhecido. Mas é essa
a diferença de escritor para escritor, até porque um escritor ele não escreve para ser reconhecido, até que seria bom, né? Porque todo mundo quer ser reconhecido, mas é porque a nossa alma clama, a nossa alma pede para que transbordemos aquilo que sentimos em palavras, porque às vezes tudo é tão intenso na nossa cabeça que nós precisamos estar escrevendo. Porque eu mesma sou péssima falando. Dá pra ver que eu tô conversando, falando aqui com vocês, eu tô me perdendo do que eu tô falando. Então por isso que eu tenho que escrever. Eu sou bem melhor. Eu escrevo bem. Eu escrevo melhor do que eu falo. E eu penso melhor do que eu escrevo. Vocês já viram essas frases aí na internet, né? É porque é exatamente a verdade. Eu tô falando aqui com vocês, escrevendo, eu sou rápida, mas pensando, todo mundo é rápido pensando, na verdade, né? Eu já tô... Vou dar uma pausa aqui porque pra mim não me perder mais. Eu escrevo. Por quê? Por que que eu escrevo? Eu sinto a minha alma muito confusa, sabe? Eu sinto que dentro de mim tem vários pensamentos pesados. E de alguma maneira eu preciso estar tirando esse peso de cima de mim, tirando esse peso da minha mente. Então eu escrevo. E no momento que nós estamos escrevendo, é o momento que estamos mais sensíveis, mais expostos. Até porque eu estou botando pra fora os meus pensamentos mais ocultos através da escrita. Então, por isso que eu vejo que o Senhor se manifesta muito na escrita, porque a gente tá num momento sensível, a gente tá expondo aquilo que a gente pensa, que a gente oculta. Então, o Senhor, ele começa a trabalhar. Então, igual eu falei, sempre que eu falar, quando eu falar pra alguém sobre o meu processo de escrita, sobre escrever, eu sempre vou falar que é como se o Senhor sentasse ao meu lado e contasse uma história pra mim. Porque nesse momento que eu estou escrevendo é pra curar outras almas. Mas nesse processo o Senhor está curando a minha alma e Ele está falando diretamente comigo. Mas enquanto eu tô ali sangrando ali das páginas, literalmente, o Senhor tá me curando e vai curar outras pessoas. E eu creio que Ele vai curar outras pessoas, que esses livros não vão ser livros que vão ficar numa estante pegando poeira, vão ser livros que vão edificar a vida das pessoas, que vão trazer respostas, trazer acalento para as almas, porque eu falo que os livros, eles me ajudaram muito na minha adolescência, tá? Porque eu sempre fui uma jovem muito retraída, muito jovem, muito tímida. Então eu achei nos livros uma forma de me expressar, uma forma de me sentir livre, até porque a gente caminha para mundos incríveis através de um livro. Então ele foi um refúgio para minha alma. Então eu quero que o meu livro também seja um refúgio para a alma de outras pessoas. E que nesse refúgio eles encontrem Deus. Assim como eu encontrei Deus, né, na escrita. Eu encontrei mais de Deus. Eu já estava apaixonada por Senhor. E daí foi um momento assim que eu senti o Senhor mais perto de mim. E é uma sensação incrível. Algo que eu não consigo explicar. Mas eu sinto muito o Senhor nisso. E eu acho engraçado porque às vezes a gente passa por processos na nossa vida que machucam muito e a gente não entende. E todos os processos que eu passei na minha vida estão colocados nesses 2 livros. Eu não escrevi pra me expor, não, mas não é questão de se expor, é questão de que aquilo que eu passei vai ajudar outra pessoa. E eu não quero que outra pessoa sofra da mesma maneira que eu sofri. Então eu creio fielmente que essa pessoa vai ser impactada, que essa pessoa vai ser transformada. Não por causa de mim, mas porque o Senhor no meio dessas linhas, no meio dessas palavras, que aos olhos de algumas pessoas podem parecer simples demais. Para algumas pessoas podem ser tipo só palavras. Mas para a pessoa que precisa receber aquilo pode ser um grande divisor de vidas, entendeu? Pode ajudar, pode transformar a vida dessa pessoa, pode fazer com que aproxime ela de Deus, pode salvar uma alma, até porque os livros que eu escrevo falam sobre suicídio, sobre ansiedade, depressão, porque são coisas que eu passei e que o Senhor me ajudou a passar. Então, e eu quero ajudar vocês a passarem também por isso, através do livro, porque é a forma que eu consigo mais me expressar através da escrita. Então, é por isso que eu me tornei escritora, é porque não estava no meu plano, não estava nos meus planos.
Mas eu me tornei escritora para poder ser uma ferramenta na mão do Senhor para salvar outras almas retraídas como a minha. E mostrar que o Senhor está em todo momento com a gente. Ele está no momento que a gente menos espera, Ele tá com a gente, tá? Eu vi uma mensagem ali e me perdi. Ai, eu não consigo focar, gente. Esse vídeo fique maçante. Também talvez em algumas partes eu falei muito alto, né? Muito alto, não, muito rápido. E talvez não fique muito bom, mas eu estou a me esforçar pra conseguir falar melhor olhando pra uma câmera. Porque, gente, vamos combinar, né? É uma situação muito difícil você olhar pra sua cara, olhar pra câmera e começar a falar. É uma coisa assim que eu não entendo, que... Ainda mais que eu fico olhando pra minha cara. Mas eu, Marcele Karine, espero de que alguma maneira eu seja uma ferramenta de bênção na sua vida, tá? Que eu possa ser, que através da minha vida você possa sentir Deus, que eu possa transbordar do Senhor pra você, que você possa sentir o Espírito Santo. Mas não por causa de mim. Que eu seja só uma ferramenta na mão de Deus e que a sua vida seja grandemente abençoada. Então esse é o motivo que eu ter virado escritora, porque eu me tornei escritora, pra ser uma ferramenta na mão do Senhor para salvar vidas retraídas, assim como a minha. E porque eu amo escrever também, né? Então é isso. Eu acho que ficou bem confuso, bem rápido. Também talvez eu grave esse vídeo de novo. Em algum momento eu vou gravar esse vídeo. Regravar. Jesus, a minha dicção hoje tá péssima. Mas é isso, tá bom? Beijo. Tchau, até a próxima. Ó, antes, olha aqui. Tá acontecendo a pré-venda desse livro, tá bom? Ele é R$60. Eu falei pra vocês no começo. Pensem com carinho e me ajudem, por favor, a bater a meta de 100 livros, tá? Tchau. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu tenho que lembrar de olhar pra câmera. Tchau.